Paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Rico do Inculcar e vamos para mais uma videoaula do nosso Advento de Páscoa, a última semana de Jesus. Hoje vamos estudar essa passagem maravilhosa. Eu não sei você, mas eu amo essa passagem. Jesus lava os pés dos discípulos e estamos lá em João, capítulo 13, versículo 1 a 20. Este devocional faz parte do Advento, onde nós estamos olhando vários eventos desta última semana de Jesus. Então lembre a criançada que aqui tem uma sequência de eventos e essa sequência de eventos ela está ligada à última semana de Jesus antes dele morrer e ressuscitar. Então aqui é a Páscoa, né? O que nós celebramos. Aqui é o evento que nós vamos ver hoje, mas fale que todos os eventos são muito importantes para celebrar a Páscoa. E esse evento específico é o evento que você tem que orar mesmo, pai e mãe, se preparar para Deus falar através do ensino bíblico, através da palavra de Deus com vocês e com seus filhos. Gente, isso serve para todos, é que eu gosto muito dessa passagem bíblica aqui. Bom, então você orou, você leu o texto e você fez a linha do tempo. Então vamos lá para entender um pouquinho o texto e aí depois passar aqui no OIA. Primeira coisa, pessoal, vamos lá, que é a puxadinha de orelha. João 13, 1 a 20. Mas Rico, é muito texto, é muita Bíblia. Leia, exponha ao teu filho a palavra de Deus. Se ele já lê, leia intercalado com ele. Leia os 20 versículos. Inclusive, eu sugiro, é opcional, você ler até em mais de uma versão, entendeu? Leia numa versão em outro idioma. Então, coloca aí a palavra de Deus diante dos olhos dos seus filhos. A não ser que seu filho seja muito pequenininho, aí você vai ler se preparando, né? E aí depois você vai contar ali para ele a história. Mas caso contrário, exponha seu filho ao texto bíblico. Depois você pode até explicar, trazer analogia, exemplo, sei lá, mano, fazer uma brincadeira, uma dinâmica, mas primeiro o texto bem lido, bem compreendido, para depois vir então o material de apoio. Então vamos lá, João capítulo 13. É aquela passagem bonita quando o Senhor lava os pés dos discípulos. E aqui eu quero destacar duas coisas apenas. A gente já conhece toda a cena, né? E, inclusive, o próprio Judas é citado aqui, né? Ó, estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. E esse cara aqui, Jesus lavou os pés dele. Olha só que interessante, né? Então vamos lá. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Então Jesus já estava muito bem resolvido sobre quem ele era, o que ele veio fazer, entendeu? A autoridade que ele tinha. Então ele não tinha problema nenhum em se humilhar diante ali daqueles discípulos que inclusive se negaram, né? Quando Jesus derramou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugou com a toalha, quando chegou em Simão Pedro, ele falou assim: o Senhor vai lavar meus pés? Como assim, Jesus? Você é o maior. Isso aqui é um serviço dos menores, né? Mas olha só que interessante. Ele sabia a autoridade que ele tinha e todas as coisas que Deus tinha dado para ele. Ele não tinha crise de identidade. E ele entendia bem que o seu papel era nos servir. Olha só que interessante. Ele está nos servindo com algo que nenhum de nós poderíamos, digamos assim, nos servir, que era a salvação. E aí Pedro vai dar uma chiada, dar uma reclamada, né? Pedro fala assim: não, de jeito nenhum, você vai lavar meus pés, que absurdo, não sei o quê, pá. Só que aí Jesus vai e solta essa, né? Cadê? Tá aqui. Se eu não lavar os pés, vocês não têm comunhão comigo. O que Jesus estava querendo dizer? Era exatamente isso. Nós temos que receber esse serviço de Jesus. Nós temos que receber essa ministração de Jesus, esse ensino de Jesus que traz um benefício para nós.
Ali você vai falar com a criançada, olha, quem lavava o pé era o escravo, e quem sentava ali e tinha o seu pé lavado, ele recebia um benefício, porque ele não precisou sujar a mão, molhar a mão, lavar o pé dele, alguém fez isso para ele. Então, é quando Jesus fala a respeito da maneira que nós olhamos para ele e recebemos o perdão, recebemos essa salvação maravilhosa, é essa maneira que ele está nos servindo. Então, ele vai, né, trabalhar essa ideia, e aí ele vai falar aqui embaixo, outra coisa que é muito legal, que ele fala assim: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. Tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. E aqui, Jesus vai ministrar então a nossa vida sobre o quanto nós devemos imitá-lo na maneira de servir as outras pessoas. E nesse caso, ninguém vai servir outras pessoas como Jesus nos serviu. Mas nós podemos anunciar a salvação, nós podemos evangelizar, nós podemos cuidar de alguém, nós podemos ofertar, nós podemos ser útil para a vida de alguém fazendo algo ali sem nenhuma crise de identidade. Ai, meu Deus do céu, estou aqui numa posição inferior. Quando você está bem resolvido, como Jesus estava, sabe, né? Quem é você em Deus, o quanto Deus te amou, você não tem problema nenhum de fazer serviços considerados menores, né? Inclusive aqui, olha que legal no versículo 17, quando Jesus fala algo muito interessante, que inclusive tem a ver com o Oia, né? Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Não é só encher a cabeça de conhecimento, não, mas é viver. E aí ele vai trabalhar aqui mais um pouquinho, falando a respeito de Judas e da sua traição. Ele já estava preparando aqui o pessoal para tudo aquilo que ia acontecer. Bom, o que eu observo então aqui no lava-pés? Ao levantar-se da ceia, Jesus pega uma toalha e uma bacia e lava os pés dos discípulos. Fale que naquele tempo as pessoas andavam meio que de chinelo, uma sandália, o chão era de terra, o pé ficava sujo, ficava encardido. E aí quando chegava na casa tinha ali um servo que lavava o pé das pessoas. E aí Jesus ele vai fazer isso mesmo sendo o maior. Ele tinha acabado de servir a ceia e ele vai então fazer isso. O que significa isso? Como nós podemos interpretar isso? O Senhor demonstra que mesmo sendo o rei, veio para servir e perdoar. Então, ele não deixa de ser o maior, mas ele se comporta como o menor. Isso só fortalece, só confirma tudo aquilo que estava sobre ele, tudo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, como ele mesmo diz no texto, que ele já estava bem resolvido com tudo isso. E por fim, vou até aumentar um pouquinho aqui. Lembra que essa parte aqui você pode transformar o seu devocional único aí na sua casa. Por quê? Porque você vai pegar situações reais, onde só você, pai e mãe, conhece seu filho e sabe aonde ele precisa seguir esse modelo. Jesus é nosso modelo maior, devemos servir e perdoar uns aos outros. Você pode até falar, Judas estava lá e Jesus lavou os pés dele. E você vê que Jesus vai falando, né? Ó, ele vai me trair, não sei o quê. Pai não falou assim, ó, Judas, você fica de fora. Então, a maneira de Jesus tratar as pessoas, mesmo aqueles que queriam fazer mal a ele, mesmo aqueles que prejudicaram ele. Bom, lá na cruz, né? Lembra que todo mundo gritando, xingando, ele falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então pegue situações aí na sua casa onde o seu filho está tendo dificuldade de lidar com pessoas, com adversidades, com pessoas que são contra eles, com situações ali onde ele, e agora o que eu faço? Agora você perdoa, agora você segue o exemplo de Jesus, agora você serve com alegria, você se humilha, porque isso agrada a Deus. Tudo aquilo que você lembrar, né, que eu falo, que tem data, hora, local, olha filho, naquela situação, aquele dia, você podia se comportar assim. Isso vai ajudar bastante a compreender este ensino.
É isso aí. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente que a gente te ajuda. E lembre que não é só um devocional, mas é Deus usando a sua vida para restaurar a imagem dele na vida dos seus filhos. Paz do Senhor, valeu, tchau, tchau, até mais.